As formigas são criaturas que cruzamos todos os dias sem pensar duas vezes, atravessando o piso da cozinha, desaparecendo em uma fresta na parede. Parecem pequenas e sem importância, mas essa impressão não poderia estar mais longe da verdade. Muitas pessoas presumem que as formigas são criaturas simples e sem propósito. Elas vagam por aí, roubam migalhas e ficam no caminho. Então, quando dois grupos delas se encontram, imaginamos puro caos, colisões aleatórias e brigas sem sentido. Essa suposição está completamente equivocada. Batalhas entre colônias de formigas não são acidentes, são campanhas calculadas e organizadas, travadas por recursos, território e domínio. E aqui está o ponto mais impressionante. Cada lanche derrubado, cada pedaço de terreno habitável que criamos, cada caminho aberto acidentalmente se torna munição para os conflitos contínuos delas. Sabemos disso graças a gerações de estudos, tanto em laboratórios controlados quanto na natureza. Cientistas seguiram trilhas químicas, mapearam linhas de batalha e contaram os mortos de ambos os lados. Esses insetos administram redes de suprimento, empregam batedores e mantêm lutadores dedicados. E seja qual for o lado vencedor ou perdedor, os efeitos ultrapassam em muito o próprio confronto. Este texto percorre, etapa por etapa, como esses conflitos entre insetos realmente se desenrolam. As formigas estão entre os grupos de insetos mais antigos ainda existentes na Terra hoje. Sua linhagem remonta a mais de 100 milhões de anos, antes mesmo da fragmentação final do antigo supercontinente Gondwana. Ao longo de dezenas de milhões de anos, possivelmente muito mais, as formigas não apenas sobreviveram, estiveram envolvidas em combates coordenados e em grande escala por todos os continentes que habitam. Então, o que realmente desencadeia esses confrontos? Geralmente, a resposta é simples. As lutas costumam eclodir por causa de território e comida, e as mudanças de estação podem piorar ainda mais a situação. Em certos períodos do ano, as populações crescem, comprimindo as colônias mais perto umas das outras do que gostariam. Sob esse tipo de pressão, fronteiras antes estáveis podem começar a ruir. No entanto, comida e território não são os únicos motivos. Certas formigas lançam ataques puramente para capturar a prole de colônias rivais, transformando os filhotes de antigos inimigos em mão de obra para si mesmas. E, uma vez iniciado um confronto, seja por terra, suprimentos ou filhotes roubados, o desfecho depende não apenas do motivo da luta, mas do arsenal que cada lado traz consigo. O quão central esses conflitos foram ao longo da história das formigas fica evidente na enorme variedade de armas que diferentes espécies carregam. Em toda a árvore genealógica, encontramos mandíbulas esmagadoras, ferrões potentes e defesas químicas. As primeiras linhagens de formigas parecem ter sido moldadas em grande parte pela pressão de predadores externos, répteis, aves e mamíferos que as caçavam. Muitos desses ancestrais carregavam ferrões poderosos o suficiente para dissuadir seriamente animais de grande porte. Mas esses mesmos ferrões se mostravam muito menos úteis quando a luta era entre formiga e formiga. Conforme as formigas se espalharam e se tornaram ecologicamente dominantes, a natureza da ameaça mudou. A rivalidade com outras formigas passou a ser a principal força evolutiva. E, em resposta, algumas linhagens enfraqueceram ou abandonaram completamente sua capacidade de ferroar. Hoje, muitas espécies carregam armas ajustadas especificamente para lutar contra outros insetos como elas, mesmo que essas mesmas ferramentas façam pouco efeito contra algo do tamanho de um mamífero, e o arsenal varia enormemente entre as espécies. O arsenal químico delas vai de compostos ácidos a venenos, capazes de paralisar ou matar. A arma química mais comum de longe é o ácido fórmico, produzido por aproximadamente 3 em cada 10 espécies de formigas. Elas o pulverizam diretamente sobre os inimigos, causando irritação ardente, dano nos tecidos e até cegueira temporária. O que é especialmente fascinante é que essa estratégia química não surgiu de um único ancestral comum. Defesas semelhantes baseadas em ácido evoluíram separadamente mais de uma vez, em ramos não relacionados da árvore genealógica das formigas, cada linhagem chegando à sua própria solução para
O mesmo problema, como vencer uma colônia rival. Esse tipo de evolução repetida e independente diz muito sobre o quanto o conflito moldou esses insetos. Ainda assim, o combate físico direto importa tanto quanto a química. As mordidas aparecem em quase todos os confrontos, e as formigas rotineiramente trabalham em equipe durante os ataques. Lutadoras de uma colônia prendem um oponente no lugar enquanto outras o despedaçam. Algumas espécies foram ainda mais longe. Em pelo menos uma linhagem conhecida, as operárias carregam uma glândula interna aumentada que, sob pressão suficiente, se rompe, matando a própria formiga, mas encharcando os inimigos próximos com uma substância pegajosa e tóxica. Somando tudo isso, o arsenal das formigas abrange desde a força física bruta até a guerra química de precisão. Mas mesmo a melhor arma vale pouco sem uma estratégia por trás dela. Nada desse poder de fogo importaria, porém, se uma colônia não conseguisse de fato colocar corpos no campo de batalha. E é aí que a estrutura interna de uma colônia de formigas se torna tão importante quanto qualquer ferrão ou glândula ácida. Uma colônia não é uma multidão solta de indivíduos idênticos, é uma sociedade rigidamente organizada, construída em torno da divisão do trabalho, e é justamente essa divisão que torna possível a guerra em grande escala. No centro está a rainha, ou, em algumas espécies, várias rainhas, cuja única função é a reprodução. Ela não forrageia, não luta e não explora o território. Sua única tarefa é produzir ovos continuamente. E essa produção constante de novas operárias é o que permite a uma colônia absorver perdas que aleijariam quase qualquer outro tipo de grupo animal. Uma colônia que perde um punhado de membros em uma escaramuça mal percebe a diferença. Uma colônia que perde milhares em uma guerra prolongada ainda pode se recuperar, desde que a rainha sobreviva e a produção de ovos continue. Isso é fundamentalmente diferente de como as sociedades de vertebrados lidam com o conflito, em que cada indivíduo perdido representa um custo real e difícil de repor. Para as formigas, as operárias são, em certo sentido, um recurso renovável, e isso muda completamente o cálculo sobre quando e com que intensidade lutar. Abaixo da rainha está a força de trabalho, e é aí que a especialização realmente se manifesta. Em muitas espécies, todas as operárias se parecem entre si e simplesmente alternam de tarefa conforme a necessidade do dia: forrageamento, manutenção do ninho, cuidado com a prole ou defesa. Mas em um grande número de espécies, as operárias são fisicamente divididas em castas distintas, cada uma moldada para um papel específico. Operárias menores e mais numerosas, as chamadas operárias menores, costumam cuidar das tarefas cotidianas, como tratar da prole ou buscar alimento. Operárias maiores, às vezes chamadas de soldadas, são construídas quase inteiramente para o combate, com cabeças e mandíbulas aumentadas, que as tornam bem menos eficientes no trabalho comum, mas devastadoras em uma luta. Algumas espécies têm até castas intermediárias, que fazem a ponte entre esses papéis, capazes de alternar de função conforme a gravidade de uma ameaça. Esse tipo de especialização física permite que uma colônia mantenha uma força de defesa permanente sem desviar recursos das necessidades cotidianas de sobrevivência. As soldadas simplesmente estão sempre ali, alimentadas e sustentadas pelo restante da colônia, prontas assim que uma ameaça surge. O que torna esse sistema especialmente eficaz para a guerra é a rapidez com que ele pode se ajustar em escala. Como a população de uma colônia é, na prática, uma extensão de uma única rainha reprodutora, sua capacidade de guerra cresce junto com seu tamanho geral. Uma colônia jovem e pequena tem pouca capacidade de lutar e costuma evitar o conflito por completo, recorrendo à fuga ou à evasão. Uma colônia madura, às vezes contendo muitos milhares ou até milhões de indivíduos, dependendo da espécie, pode destinar uma parcela impressionante de sua população a uma única batalha sem interromper de forma significativa suas operações regulares de forrageamento e criação de prole em outras partes do ninho. É em parte por isso que a idade e o tamanho da colônia são indicadores tão fortes de qual lado vencerá uma guerra.
Não se trata apenas de quem tem as mandíbulas mais afiadas ou o jato de ácido mais potente. Trata-se de qual colônia pode se dar ao luxo de perder mais operárias e ainda assim funcionar normalmente no dia seguinte. Essa divisão do trabalho também explica por que tantas espécies de formigas conseguem manter operações simultâneas, defendendo uma escaramuça de fronteira, atacando um ninho vizinho e forrageando por comida. Tudo no mesmo dia, cada tarefa realizada por um subconjunto diferente da força de trabalho. Como as tarefas são distribuídas entre grupos especializados, em vez de recaírem sobre indivíduos generalistas que fazem de tudo, uma colônia sob ataque não precisa interromper suas outras operações para responder. A defesa se torna apenas mais uma tarefa atribuída a uma parte da população, funcionando em paralelo com tudo o mais que a colônia precisa para sobreviver. Vista dessa forma, uma colônia de formigas se comporta menos como um único organismo reagindo ao perigo e mais como um pequeno estado autossustentável, com sua própria força de trabalho, seu próprio exército permanente e sua própria capacidade de repor perdas indefinidamente, desde que seu núcleo reprodutivo permaneça intacto. Essa profundidade estrutural é o que transforma um punhado de insetos que mordem e borrifam substâncias químicas em algo capaz de sustentar uma guerra organizada na escala vista ao longo de toda esta história. O primeiro passo, na maioria dos conflitos entre formigas, é o reconhecimento. Uma única batedora sai para explorar a área, buscando principalmente comida, mas às vezes encontrando um ninho vizinho digno de ser saqueado, ou descobrindo que invasores já estão se aproximando. Se essa batedora encontrar algo útil, ela retorna para casa, deixando uma trilha química pelo caminho. De volta ao ninho, ela libera um odor de recrutamento que avisa o restante da colônia sobre sua descoberta. As operárias então saem em massa, seguindo essa mesma trilha como um grupo unificado, seja para coletar comida, defender o território ou lançar um ataque contra um ninho rival. Uma guerra completa, porém, é cara para uma colônia. Então as formigas desenvolveram formas mais baratas de resolver disputas de fronteira. Uma delas é o combate ritualizado, uma espécie de comportamento teatral usado para marcar território ou definir quem manda, sem grandes perdas para nenhum dos lados. Às vezes, chega a se resumir a duelos individuais entre indivíduos-chave de cada colônia, tudo em um esforço para minimizar ferimentos e mortes. Quando essa abordagem falha, porém, geralmente segue-se a guerra em grande escala. A guerra entre formigas costuma seguir alguns padrões reconhecíveis. Algumas espécies mantêm lutadoras especializadas cujo único papel é o combate. Elas continuam fazendo parte da força de trabalho, mas seus corpos e comportamentos são construídos especificamente para as da defesa, muitas vezes com corpos maiores ou cabeças e mandíbulas desproporcionalmente grandes. Quando o ninho está sob ameaça, são essas as indivíduas que correm para a linha de frente. Todo o seu design aponta para essa única função. Uma estratégia diferente envolve simplesmente inundar o campo de batalha com um número esmagador de operárias comuns. Outras espécies abandonam completamente a luta e recorrem à fuga. Veja o caso da formiga cultivadora de fungos do gênero Camponotus. Quando atacada por formigas do gênero Megalomyrmex, ela está mal equipada para se defender. Então, em vez de lutar, abandona totalmente o ninho, carregando o que conseguir da prole e das reservas de fungo. Mas as formigas invasoras do gênero Megalomyrmex contra-atacam essa tática de fuga perseguindo as operárias fugitivas e interceptando-as antes que alcancem a segurança, cortando assim a rota de escape. Outras espécies se organizam em formações de batalha rígidas, parecidas com falanges, os blocos de infantaria compactos famosos na Guerra da Grécia Antiga. Em alguns casos, as colônias sacrificam deliberadamente algumas operárias apenas para enfraquecer ou distrair inimigos-chave antes que sua força principal entre em ação. Certas espécies invasoras recorrem a truques em vez da força bruta, liberando odores que imitam a assinatura química da colônia-alvo. Disfarçadas dessa forma, conseguem passar despercebidas pelas defesas e roubar a prole, transformando a próxima geração de uma colônia rival em mão de obra para si mesmas. Naturalmente, os combates geram baixas, e as formigas não têm a intenção de desperdiçar essas perdas. Algumas espécies recolhem companheiras de ninho mortas ou feridas do campo de batalha e as consomem depois.
Nem todas as espécies lidam com as perdas dessa forma, porém. Formigas do gênero Megaponera foram observadas fazendo o oposto, carregando companheiras feridas de volta para casa e cuidando ativamente de seus ferimentos. Esse tipo de cuidado ajuda a colônia a se recuperar mais rapidamente após uma batalha, reduzindo a perda geral de membros e recursos. Para a grande maioria das espécies de formigas, essas guerras são eventos de curta duração. Os conflitos geralmente duram de algumas horas a várias semanas, frequentemente assumindo a forma de ataques rápidos ou pequenas escaramuças localizadas. Mesmo os maiores confrontos tendem a se encerrar rapidamente, com as colônias recuando para se recuperar antes de voltar às atividades normais de forrageamento e manutenção. Existem exceções, porém. Certas espécies invasoras já foram registradas em conflito por anos seguidos, com perdas chegando a dezenas de milhões de indivíduos de cada lado. No momento, o maior conflito em curso no mundo das formigas opõe espécies invasoras a espécies nativas. Quando pessoas transportam formigas acidentalmente para novos ambientes, essas recém-chegadas podem se multiplicar de forma explosiva, atingindo densidades populacionais muito além de qualquer coisa encontrada em sua área de origem. Essas invasões podem se espalhar por áreas enormes, às vezes cobrindo milhares de quilômetros quadrados. Grande parte desse sucesso se deve a uma característica chamada unicolonialidade. Em uma espécie típica de formiga, assinaturas químicas permitem que os membros distingam companheiras de ninho de estranhas. Muitas espécies invasoras simplesmente perderam essa capacidade. Como resultado, formigas de ninhos completamente separados da mesma espécie se tratam como parentes, e não como rivais, o que significa que membros da mesma espécie invasora nunca se voltam umas contra as outras. Ao eliminar essa luta interna, elas reduzem drasticamente os custos gerais da guerra, o que lhes permite se expandir rapidamente, tomar recursos e afastar concorrentes nativos, permanecendo ao mesmo tempo tão agressivas quanto sempre em relação a outras espécies de formigas. O resultado é uma única, supercolônia, que pode se estender por uma paisagem de milhares de quilômetros. Um dos exemplos mais conhecidos desse fenômeno é a formiga argentina. Originária de uma região que abrange partes do norte da Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e sul do Brasil, essa espécie se espalhou pelo mundo todo por meio de viagens e comércio humanos, estabelecendo-se em múltiplos continentes e em diversos países. Onde quer que se instale, é considerada uma praga séria tanto em áreas agrícolas quanto urbanas, ao mesmo tempo em que expulsa populações nativas de formigas onde quer que se estabeleça. Em uma região dos Estados Unidos, pesquisadores documentaram confrontos intensos ao longo da fronteira entre duas enormes supercolônias de formigas argentinas. Ao longo dessa fronteira, estima-se que 30 milhões de formigas morram todos os anos, ao longo de uma linha de batalha que se estende por quilômetros. E ao contrário da maioria dos conflitos entre formigas, que duram apenas horas ou semanas, essa luta praticamente nunca cessa. A fronteira entre essas supercolônias é palco de violência constante e contínua, com formigas lutando sobre os corpos de centenas de suas próprias companheiras caídas. A escala e a intensidade desses confrontos entre supercolônias revelam o quão extrema a guerra entre formigas pode se tornar. Outro grupo, que exemplifica a guerra entre formigas em seu ponto mais extremo, é a formiga de correição. Essa subfamília leva a vida em grupo a um grau extraordinário, e seus membros são mestres em combate. Praticamente tudo o que fazem acontece de forma coletiva. A independência individual quase não existe entre elas. As operárias nunca forrageiam sozinhas, nunca exploram sozinhas, nunca agem como indivíduos. A única exceção são os machos, que desenvolvem asas e deixam a colônia para encontrar parceiras em outras colônias. Fora esse caso restrito, todo o restante do comportamento da colônia é um esforço coletivo. As formigas de correição também nos oferecem uma perspectiva diferente sobre a guerra, porque sua abordagem não se assemelha à da maioria das outras espécies. Elas efetivamente classificam qualquer outra colônia
que encontram em três categorias: membros de sua própria espécie, outras espécies de formigas de correição e tudo mais, incluindo espécies de formigas não relacionadas. Seu comportamento muda conforme a categoria. Notavelmente, as formigas de correição tendem a evitar lutar contra outras colônias de formigas de correição, embora algumas de suas presas favoritas sejam justamente espécies que não são formigas de correição. Quando atacam, sua força combinada pode esmagar colônias rivais inteiras. As formigas de correição invadem em números avassaladores, e o ninho defensor geralmente reage com toda a força que consegue reunir, resultando com frequência em pesadas baixas para ambos os lados. Esses confrontos estão entre as batalhas mais intensas e em maior escala encontradas em toda a natureza, e mesmo que as formigas de correição costumem sair vencedoras, essa vitória frequentemente vem a um custo alto em baixas. Nem toda colônia opta por resistir, porém. Algumas reagem à aproximação de um enxame de formigas de correição, abandonando o ninho imediatamente. As operárias pegam a prole e correm para um local seguro a certa distância, esperando ali até que as invasoras sigam em frente antes de voltar para retomar o lar. Esse tipo de reação diz muito sobre o quanto as formigas de correição são temidas no campo de batalha. Curiosamente, as formigas de correição não são particularmente grandes como indivíduos. Muitas outras espécies as superam facilmente em tamanho. Sua verdadeira vantagem está nos números. Quando encontram um recurso ou uma ameaça, nunca é uma única batedora fazendo a sua descoberta. É, na prática, uma grande parte de toda a colônia, chegando de uma só vez, já que elas nunca operam sozinhas, para começar. Isso significa que não há espera por reforços. Os reforços já estão presentes. É exatamente isso que faz delas estrategistas tão formidáveis. Assim, ao longo de mais de 100 milhões de anos, as formigas travaram guerras por território, comida e sobrevivência. Algumas espécies contam com defensoras dedicadas. Outras vencem pelo puro peso dos números. Algumas roubam filhotes para construir sua força de trabalho. Outras resolvem as coisas por meio de combate ritual, em vez de derramamento de sangue. Táticas diferentes, mesma pressão subjacente. Sobreviver, se reproduzir e superar toda a colônia rival ao redor. Para as formigas, a guerra não é movida por emoção ou ideologia, é pura biologia. As colônias crescem quando as condições permitem, revidam quando não têm escolha e se adaptam sempre que as circunstâncias exigem. No final, esse padrão incessante de conflito é exatamente parte do que fez das formigas um dos grupos de animais mais bem-sucedidos que o planeta já viu.